Paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor, porque nós temos a oportunidade mais uma vez de nos encontrarmos na sua casa, adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, glorificar e exaltar. Queremos, Pai querido, agradecer a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir, Pai querido, que mais uma vez o Senhor nos oriente, nos guie, fale conosco, que segundo a Tua vontade e Seu querer, nós possamos ser edificados no conhecimento e na graça do Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar vocês com a paz do Senhor. Amém. Agradeço você que respondeu positivamente ao chamado. Nós temos que realmente reativar a escola bíblica dominical de uma forma presencial, crendo que Deus ele é suficiente para prover a necessidade de cada um, para que cada um possa, dentro da sua prosperidade, poder também estar aqui presente, ter depois do combustível. Mas eu sei que eu também tenho um Deus que Ele é capaz de prover você. E todos que não ouviram, e todos que não quiseram, e todos que não puderam, entendeu, possam ser convencidos pelo Espírito Santo. Abençoa a sua vida que veio aqui nessa manhã. Que Deus ele possa realmente estar recompensando você e suprindo você financeiramente. Amém? Estamos tratando, dentro desse tema, da teologia da alegria. Até semana passada, nós nos encontramos 4 vezes para fazer essa abertura, falando sobre esse conceito da felicidade humana. Nós temos direito a ser felizes. Tá? Então, nós vivemos, fazendo um breve apanhado, nós vivemos num contexto cristão que ou você tende para um lado que apenas é a felicidade humana, em que você busca apenas a sua satisfação, e a gente vê casamentos acabando, a gente vê relacionamentos com pessoas e com igrejas acabando simplesmente porque as pessoas não são satisfeitas nos seus próprios corações. E não é esse tipo de felicidade que Deus promete nas Escrituras. Nós vemos do outro lado pessoas que acham que não têm direito a nenhum tipo de felicidade, que vieram desse mundo para sofrer. Porque afinal de contas, Jesus Cristo ele chorou, mas ele não sorriu. Você não vê uma afirmação positiva que Jesus Cristo sorriu. Mas Jesus Cristo era uma pessoa feliz e alegre, e as pessoas que sempre estavam perto dele se agregavam a ele, sentiam prazer de estar na presença dele. E uma pessoa carrancuda, uma pessoa cheia de mágoas e tristezas, ela não atrai pessoas. Esse carisma ele vem também da felicidade, da plenitude, da segurança no seu próprio coração. Jesus Cristo, apesar de não ver nenhuma ocorrência das Escrituras dizendo que ele sorriu, ele com certeza ele deveria sorrir muito. Ele era uma pessoa que era festeira, uma pessoa alegre, uma pessoa que se divertia com as pessoas, mas ele também era muito sério naquilo que ele acreditava. Então você também não é chamado, então voltando, você não é chamado para ser feliz com as coisas do mundo, e você também não é chamado para uma tristeza sem fim, em que você passa nessa vida aqui sem direito a nada, sem nenhuma alegria, sem nenhuma satisfação, e é só tomando pancada. O cristianismo não é isso também, nem a ausência de dons, nem a ausência de lazer. O cristianismo é uma plenitude, mas é uma plenitude em Deus, uma plenitude em Cristo. É você aprender que há algo maior, há algo que completa mais e satisfaz mais do que os bens materiais, do que os prazeres terrenos. E isso é algo que nós temos que perseguir, esse cristianismo pleno em Deus. E aí esse segundo tema que nós vamos trabalhar é um tema que parece alguma coisa desconfortável. Então quando no final do ano a gente vai para a casa da minha mãe, e aí a minha mãe fazia, na época, aquela salada lá, e aí ela colocava lá as maçãs, as frutas no meio lá, para mim aquilo ali não é agradável, para mim não é agradável. Então quando eu pegava um salpicão de frango e eu colocava na boca, eu sentia aquele gosto de maçã, me dava uma gastura, entendeu? Porque para mim não é agradável. E eu separava as ameixinhas lá, as uva passa, em peneiro do arroz, colocava de lado, depois eu comia.
Pode ser uma enjoação minha, mas aquilo para mim parecia que era uma coisa estranha. E o tema desse segundo módulo, do segundo capítulo, ele vai trazer uma certa confusão, alguma coisa estranha no teu coração. Porque o tema é a felicidade de Deus. Quando nós pensamos em Deus, nós pensamos num ser que está lá em cima, um ser que não se relaciona com ninguém, um ser que não muda, que não tem nenhuma variação, que nada que não entristece, ele está lá, parece que está com os braços cruzados assim, mas Deus ele se alegra. Deus ele é um ser que é feliz nele mesmo, é um ser que se completa nele mesmo, é um ser que se agrada nele mesmo, e ele, por ser Deus, ele pode ser assim. Se você tentar ter esse tipo de ação em relação a você mesmo, você vai ser um narcisista, você vai ser uma pessoa que ama somente a você mesmo, uma pessoa egoísta, soberba, mas não é o caso de Deus. Salmo 115:3, você que não está acostumado ou perdeu o costume, a nossa leitura ela é sequencial, da frente, da direita para minha direita, para a esquerda, da frente para trás, tá? Então vai ser 115:3, vai ser Diene, Rosângela, Diene, Luísa, Rosângela, Felipe, Menísia, tá até o Wallace, e aí se voltar, amém? Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, quando ele faz algo que o agrada, é para que ele fique satisfeito. Quando as coisas não saem como você quer, você fica insatisfeito. Então, como nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, esse é um versículo que nós vamos falar muito. Como nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, então tudo que ele faz traz prazer e alegria a ele. Ele se alegra nas coisas que ele faz. Quando nós vemos lá em Gênesis, ele fala: e tudo que eu criei é bom. Bom para quem? Para ele. Ele criar a zebra é bom para ele. Ele criar a samambaia é bom para ele. Ele criar o ser humano é bom para ele. Então a criação que ele criou agrada a ele. A ele. Aconteceu em duas frases de dois autores, um deles é Jonathan Edwards, que diz assim: aconteceu uma alteração maravilhosa em minha mente. E aí nós temos que sempre pensar na mudança da mente. Lembra que primeiro, quem estava aqui, a gente falou da metanoia, que é a mudança da mente, para depois ter a metamorfose, que é a mudança externa. Aconteceu uma alteração maravilhosa em minha mente com respeito à doutrina da soberania de Deus, e algo que individualmente você tem que conhecer. Essa alteração, o que é a soberania de Deus? O cristianismo nosso, ele tem que ser construído. Eu tenho o meu cristianismo, Nicolas tem o cristianismo dele, Pedro tem o cristianismo dele. Não que cada um faça o que quer, mas você tem que construir as coisas que você acredita. Você tem que ter suporte naquilo que você acredita. E esse autor, Jonathan Edwards, ele diz que mudou alguma coisa na percepção dele em relação à doutrina da soberania de Deus. A doutrina tem me parecido com frequência extremamente agradável, clara e doce. Soberania absoluta é o que eu quero atribuir a Deus, é o que eu quero confiar em Deus. Quando você acredita que Deus ele está no controle de todas as coisas, a sua vida ela muda. Porque você pode sim acreditar que você tem o livre-arbítrio, em que você decide os seus caminhos. Só que, se você decide os seus caminhos, pode ocorrer falhas, erros, tropeços. Quando nós temos um Deus que é soberano, e Ele controla todas as coisas, tudo ocorre para o seu bem. A vontade dele para você vai ser boa, perfeita e agradável. Mesmo que naquele momento ela não lhe pareça boa, perfeita e agradável. Mas Ele sabe. Ele é um ser que ele olha e vê o quebra-cabeça todo montado. Você tem fragmentos. É aquele exemplo que eu dou para vocês. Se você nunca montou um quebra-cabeça, você tem que ter essa experiência. Compre um quebra-cabeça de 1000 peças, baratinho lá, daquele da Mônica, e você abre aquele saco plástico em cima da mesa e tenta visualizar o que é que tem ali. Você não consegue ver. Você não sabe por onde começar.
Eu vou começar pelos cantos, mas o que é o canto? Qual que é o canto de cima? Então nós não conseguimos visualizar o quadro inteiro do que está acontecendo. Então para nós, naquele momento, aquilo não é bom, não é agradável e não é perfeito. Mas se nós temos uma crença, que nós temos um Deus, que Ele é soberano e soberano de uma forma absoluta, tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Pastor, assim, que essa questão aí, né, que nosso coração é muito enganoso, né, falando de mesmo, isso é profundamente enganoso. Então, a gente não consegue ver nem o próximo segundo o que vai acontecer. E Deus vê toda a linha da nossa vida, todos os nossos dias, né. E tem uma frase que eu acho interessante, sai pelas placas, acho que é projeção, não sei, né, fazer propaganda, mas fala, pequenos pedaços constroem um grande futuro. Eu achei interessante essa frase, mas esses pedaços confiados a Deus, esses fragmentos da sua vida por completo, é muito melhor confiar em Deus que ver toda a nossa vida do que a gente não vê nem o próximo segundo, né? Vou fazer só uma observação em relação ao versículo que a Melissa citou. Ela fala, porque... Nosso coração é profundamente enganoso. Nosso coração, primeiro ela falou, nosso coração é muito enganoso. Quando você fala em muito, não é todo. E aí ela falou profundamente. Mas a gente tem que entender que o nosso coração ele não é nem muito, nem profundamente, mas é totalmente. Totalmente. Nós temos que partir da premissa que o nosso coração, ele nos engana em todo o tempo. Nosso coração, ele é enganoso. E por isso que nós temos que confiar na ação soberana de Deus. Outra frase de um autor famoso, John Piper, que é o próprio autor desse livro que nós estamos meditando: o clímax da felicidade de Deus é o prazer que Ele tem nos reflexos da sua excelência, nos louvores do seu povo. O que é que John Piper está falando? Que a maior alegria, a maior felicidade de Deus é ver eu e você espelhando a ação correta das Escrituras. Tanto que é algo que eu sempre falo com os meus aconselhados, e gera muitas vezes desconforto, é falar eu odeio a Deus, porque a palavra de Deus explicita que se você ama a Deus, você segue os seus mandamentos, e não segue de maneira muito, nem profunda, mas totalmente, e é algo que nós não conseguimos. Então nós temos que entender que a nossa salvação ela é única, exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. Isso nós sabemos, que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que tem todos os seus planos desde antes da fundação do mundo, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A doutrina da soberania de Deus, ela tem que trazer-nos paz, tem que trazer-nos paz, que é algo que eu estava conversando muito superficialmente com a Aisla em relação ao tema ansiedade. A nossa ansiedade, ela é alicerçada em um único motivo: eu sou ansioso, você é ansioso. Talvez seja um dos verbos que nós podemos conjugar todos nós, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Porque nós, no mesmo momento em que nós confiamos na soberania de Deus, num segundo, no outro momento, quando alguma coisa sai do controle, você se abate, você se preocupa, você teme, eu temo, nós somos assim. Deus, Ele nos fez sem isso, mas com a inserção do pecado nós começamos a esse movimento do ansiedade. E a ansiedade, ela tem uma fonte: falta de confiança em Deus, única e exclusivamente, não tem outra. Porque a razão maior e final dos nossos planos serem ou não concretizados está em Deus. E quando nós fazemos planos, e esses planos eles não se concretizam porque ou Deus não quis, ou Ele não permitiu. A ação do diabo é uma ação secundária. E nós, de onde nós viemos, tanto eu como vocês, de onde nós viemos, nós damos uma vantagem e uma força muito grande para Satanás, que é um ser poderoso sim. Se possível fosse, ele enganaria até os eleitos. Se possível fosse. É possível? Não.
mas não quer dizer que Ele não vai atormentar a tua vida em todo o tempo que Ele puder. Jesus no Getsemane, né? Pode-se dizer que ele... Jesus aonde? No Getsemane. Aonde? Getsemane. Aonde? Não sei. Onde? Getsemane. Monte das Oliveiras. Tá? Getsemane é uma letra, o G ali é uma letra grega, é uma palavra grega, não é uma palavra portuguesa, então é Getsemane. Vai. Ele lá no Getsemane, ele pode-se dizer que ele teve ansiedade quando orou? Como ser humano, sim. Porque ele era tanto 100% homem como 100% Deus. Mas ali, Mas não tem. a ansiedade, sem pecado. A ansiedade dele, ele não é uma ansiedade pecaminosa, nem de falta de confiança em Deus. Toda a paixão de Cristo, ela é resumida em um problema para Jesus Cristo. Não é o chicote, não é cravo, não é cruz, não é rejeição. O problema de Cristo ali é só: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus Cristo, por toda a eternidade, e nós não temos como mensurar isso na nossa mente, que é o nosso padrão temporal, um padrão de 100 anos de vida terrena e de constituição na Terra de milhares de anos. No contexto de milhões de anos, a gente não consegue imaginar isso, porque ele não existe. Nós não conseguimos mensurar 1 milhão de anos. Então não tem como a gente pensar. E aí Cristo, Deus ele já deixa bem claro que um dia com ele é como 1000 anos, mostrando o padrão máximo que nós vamos conseguir mensurar. Então, Jesus Cristo, ele de eternidade em eternidade, ele teve relacionamento com Deus. E naquele momento da cruz, em que o meu pecado, o seu adultério, a sua mentira, o meu roubo, a minha fornicação, os nossos pecados estavam sobre ele, o céu se fecha e ele não viu a face de Deus. Então, a ansiedade dele é uma ansiedade de estar afastado de Deus. A nossa ansiedade, ela está pautada em coisas terrenas. Será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar a conta de luz da igreja? Será que amanhã eu vou conseguir fazer isso ou fazer aquilo outro? Será que acontece isso ou aquilo outro? Estávamos no retiro, voltando de carro com o pastor Paulo da Cruz de Cristo, que correu conosco um tempo aqui. Estávamos ali perto de Braslândia para Estrutural. O carro dele foi subindo a temperatura, subindo aquela vanzona dele, né, que ele transporta, subindo 120, ele parou o carro. Abrimos o capô, tudo estourado lá de água, tá? E a correia dela, que é uma correia toda complexa, né? Uma correia que ela é dentada, ela é do ventilador, ela é de tudo ali, ela é elétrica, tudo, uma correia zona, explodiu a correia lá. Como é que a gente vai prever isso? Entendeu? Como é que ele vai prever isso? Então, a nossa ansiedade vem nessas coisas. Então, a Aisla e o Nicolas estão, o Nicolas sem H, claro, né? Sempre sem H, né? Eu quis colocar um H para fazer um charme e ele me repreendeu, né? Eu vou até mudar lá no WhatsApp, entendeu? Então, agora eles estão nesse processo de casamento, então tem toda uma expectativa. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que consegue? Será que não consegue? Faz, não faz? Compra, não compra? E dá, não dá? E isso é a nossa ansiedade em cima de uma coisa por vir, mas é temporal. Porque eu não estou dizendo que é esperado que eles não se preocupem, porque ansiedade, ela é ligada com uma outra palavra que chama-se preocupação. Você se ocupa previamente de uma coisa que você não tem controle. Nós não temos controle. Como que a gente vai ter essa figura desse quebra-cabeça todo montado se a gente só tem peças soltas? Então, essa questão que o Felipe falou, Jesus na cruz, eu acho que o Salmo 42 seria uma mini gotinha minúscula do sentimento que Jesus estava sentindo, da comunhão que ele tinha de forma eterna com Deus lá nos céus. Eu prefiro voar para aquela música lá e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aí a gente olha para quê quando fala isso? O chicote na cruz, na cuspida, no soco na cara. Não é esse o problema de Cristo. Cristo não ia suar sangue por causa de mim ou de você. Ele, como Deus, ele sua sangue por causa dele mesmo. A base do prazer cristão. O alicerce do prazer cristão é o fato de que Deus é supremo em suas
afeições, em seus prazeres, em suas alegrias, em seus desejos, em seus planos. O principal propósito de Deus é glorificar a Ele mesmo e ter prazer em si mesmo para sempre. Enquanto nós somos chamados a ter prazer, nosso propósito é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Se Deus ele tivesse alicerçado com este mundo, se Deus tivesse alicerçado com a minha vida e com a sua vida, qual seria o caráter de Deus? Como seria Deus? Corruptível, ansioso, frustrado, irado. Então a gente vai estabelecer uma paleta de qualificações de Deus que variariam de acordo com o meu agir e o seu agir. Só que ele não fica atrelado a uma pessoa só, ele é atrelado aos eleitos de Deus em especial. Então, se a gente pensar nessa característica, sempre tem um pecando. Em algum momento nós estamos, como que ele poderia manter a satisfação dele mesmo? Nessa questão do alicerce, de ele não ter alicerce conosco, eu acho muito completo quando Deus se define assim, eu sou. Simplesmente eu sou. Perfeito. Eu acho que ele completa todo ele assim. E é algo que a gente deveria entender, inclusive nas nossas declarações. Porque eu não sou o pai da Luísa, eu estou o pai da Luísa. É finito. Em algum momento eu vou morrer ou ela vai morrer. E nós vamos deixar, não sei quem morre primeiro, a sequência lógica é que eu vá primeiro, mas a gente sabe que tem situações da vida que acontecem reversas. Tá? Então, eu estou pastor dessa igreja. Quando você usa o verbo ser, e eu já vi um pastor pregando sobre isso, e ele veio trazendo exatamente esse conceito que eu já falei isso para algumas pessoas. Ser é uma coisa que remete passado, presente e futuro. E quando Deus ele se apresenta como o eu sou, ele se apresenta como um ser que era, e há de ser, há de vir. Essa complexidade de Deus é uma complexidade que não pode ser atribuída a nós. Então, o alicerce do prazer cristão é o fato de que Deus ele é supremo em suas afeições e que o propósito dele é glorificar a Deus e ter o prazer em si mesmo para sempre. E aí, com algumas pessoas já falei, por que Jesus veio? Porque Deus quis. Para quê? E aí o que os evangelistas falam na porta do metrô? Jesus ele te ama, ele veio para te salvar. Quando nós imaginamos frases como essa, que são faladas de uma maneira ignorante ou de uma maneira inocente, em que a pessoa ela remete à figura de Cristo vindo para cá com o objetivo único e exclusivo de salvar o homem, Deus ele sai do centro e fica em primeira instância é o homem, que é o cerne da teologia da prosperidade. Deus ele me fez para que eu seja feliz. E se eu não estou feliz? Deus está falhando alguma coisa. Ele não tem capacidade, ele não tem poder. Ele cochilou. E o profeta fala, não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, nada que acontece fora dos seus planos. Nada acontece fora dos seus planos. A razão disso só é estranho para nós é que nós estamos acostumados a pensar em nossas obrigações do que nas intenções de Deus. Então você pensa sempre no que você tem que fazer. E parece que nós tiramos Deus da jogada. E Deus ele não tem direito a sentir nada, a pensar nada. E a gente começa passando por cima de versículos como não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis a chama do Espírito no teu coração. Que são simplesmente expressões de um Deus que está entristecido de uma forma divina, arrependido de uma forma divina, que é diferente de uma forma humana, que é uma forma pecaminosa, porque o arrependimento de Deus não tem nada a ver com o meu arrependimento e o seu arrependimento. Eu me arrependo quando eu erro. Então eu fiz uma coisa e eu me arrependo, porque eu fiz errado, eu vou tentar consertar. A ação divina de Deus não é assim, mas existem muitas linhas teológicas que dizem que Deus ele vem corrigindo a história do ser humano. Então muitas igrejas
em especial pentecostais, eles creem que a história humana é dividida em dispensações. E se em algum momento você estiver lá em casa e você falar, pastor, mostra aquele quadro, eu vou mostrar para você. Eu tenho um quadro que mostra a história humana dentro das Escrituras e mostra a divisão da história humana sendo dividida em fatias, que são chamadas as dispensações. E essas dispensações é como se Deus ele fala assim, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso corrigir aqui. Ó, o Nicolas, vamos fazer aquilo. E Deus ele vai correndo, entendeu? Parece aquele cara que está lá no farol e está jogando os negocinhos para cima lá e um cai no chão. Puxa vida, caiu, né? Agora eu tenho que consertar. Para muitas pessoas, o cristianismo é isso. Se Deus fosse assim, não seria perfeito. E isso é o grande conflito. Porque a pessoa ela crê num Deus soberano, mas também crê num Deus que erra, que falha, que não tem poder. E você tem que construir o seu cristianismo. Você tem que entender o Deus que você serve. E é o que eu falo para vocês. Eu não tenho o problema da pessoa acreditar que ela tem um livre-arbítrio, em que ela pode escolher o caminho dela. Só que se ela pode escolher o caminho dela, o Deus dela não é soberano. Como que o Deus dela vai ser soberano se ela tem poder de escolha? Como? Então, eu acredito que eu consigo imaginar que o livre-arbítrio seria uma bolha onde Deus deixa a gente dentro da vontade dele e a gente só vai até onde ele permite. A gente tem esse consentimento, a gente está dentro da vontade de Deus, dentro daquela bolha, e ele deixa você limitado à vontade dele ali. Você pode ir até a porta, se ele não quiser, você não passa dela. Ele deixa você, às vezes, de forma para te corrigir, e às vezes de forma para você aprender. Porque também a gente seria, se Deus quisesse também, então a gente passa de manobra. Ele faria com a gente o que ele quisesse. Cara, só coloca aí, porque esse conceito que você deu foi o conceito da soberania divina. O livre-arbítrio é, eu faço o que eu quero, nem Deus me controla. Não, sim, eu estou falando do meu consentimento do livre-arbítrio. Sim, eu tenho o livre-arbítrio dentro da vontade de Deus, que é uma esfera que ele me permite viver dentro dela. O livre-arbítrio é mais complexo que isso. O livre-arbítrio eu passo essa bolha. Eu faço o que eu quero. Deus ele quer que aconteça uma situação pontual, de uma forma, de uma maneira, no momento certo. E eu falo, não vou fazer. Não vou fazer. E aí, dentro das palestras que a gente estava tendo nesse fim de semana, estava falando, até passei para os pais, passei lá no grupo, passei para o Felipe, passei para o Nicolas, passei para o... Não, está amarrado. Está amarrado. Está amarrado. Por enquanto não. Tá? Passei para o Felipe, passei para o Alex, passei para o André, passei para a Esther, porque a Esther é mãe e pai, que é a condição do barbarismo da criança, que é a condição de que a criança, ela acha que ela manda, em que ela tem o arbítrio dentro da casa. E é um texto muito interessante. Eu não passei para as mães, mas passei para os pais, exceto a Esther, porque é uma coisa, por exemplo, para entender como controlar a Juju, em que ela quer dominar, ela quer fazer, e se não houver uma correção desde o começo, o que vai acontecer é, numa idade do Pedro para cima, bate nos pais, porque acha que pode. Quem falou que sim? A questão é que realmente esse negócio de soberania e livre-arbítrio é muito complicado, mas no Salmo 139 fala que Deus tem todos os meus dias contados no livro da vida. Então assim, eu não sei assim, acho que até a questão dos ímpios também. Então assim, Deus ele tem todos os dias de cada um contados. Então assim, aí é difícil de entender essa questão, né? Que a gente também tem a questão da escolha. O que você plantar, você vai colher. Mas assim, Deus tem todos os dias de cada um, já toda a linha definida. É por isso que, para nós, pelo menos para mim, eu não acredito no livre-arbítrio. Não acredito no livre-arbítrio. Eu não acredito nesse poder de escolha, em especial o poder de escolha salvífico. Nós temos poder de escolha dentro da nossa vida comum, interrelacional, situações. Então, no final do ano, por exemplo, eu conversava com o Nicolas, não, estou com o Nicolas na cabeça. Eu devo ter uma palavra para frente com ele, né? E daí eu conversava com o Alex e ele falava assim, pastor Paulo, eu estou querendo sair da empresa, cara. Aqui eu não vou avançar, não vou, entendeu? Eu vou sair. E aí a gente foi conversando, tentando montar um plano, entendeu? Dentro do nosso conceito, contexto humano. E aí ocorreu que o Alex falou assim, não, saí, entendeu?
é uma responsabilidade dele, é um arbítrio dele, mas não em relação à salvação. E se o arbítrio dele, em relação ao emprego dele, vai trazer um desconforto ou uma coisa ruim, você pode decidir, você vai colher tanto os louros da vitória como o ônus da derrota. Mas a partir do momento em que a decisão do Ares vier a poder influenciar numa direção diretiva de Deus, ele não sabe. Ou se ele quiser ficar, não fica. Não fica. E aí eu vi isso muito claro quando eu estava lá na igreja, lá onde eu fui saído, em que eu tinha 13º, eu tinha férias, igreja grande, bonita, não tinha que se preocupar com nada, finanças, tranquilo. Deus me arrancou de lá. E se ele não me tirasse lá, eu estava lá até hoje. Porque é cômodo. Nós, na nossa situação e na nossa vida, nós preferimos ficar numa situação cômoda. É cômodo eu ficar numa situação tranquila. Cômodo. E aí Deus, muitas vezes, ele nos sacode. Fala, sai disso. Eu acho que precisaríamos de uma aula, pelo menos assim, nessa questão de livre-arbítrio e livre-agência, que aí eu consegui entender, né, a diferença. Amém. Né? Podemos pensar, só temos que caminhar bastante aqui nesse livro. É um assunto assim, bem complexo. É complexo e eu digo para você, Gene, a menos que haja convencimento do Espírito Santo, a gente não tem que ficar só uma aula, a gente vai ficar um ano e a pessoa ela vai continuar não sendo convencida, porque quando vier o revés na vida da pessoa, ela não vai conseguir ver a soberania de Deus. Ninguém consegue. Quando um ente querido falece, quando uma enfermidade terminal acontece, quando falta o recurso para uma coisa muito séria, quando você não consegue ver a soberania de Deus. Aí você não quer saber se é agência, se é arbítrio, se é nada, o que quer que seja, entendeu? Mas está anotado. É um dos motivos da gente não poder ser salvo por obras. E os versículos eles estão tão claros nas Escrituras, e é interessante que quando nós olhamos para os católicos romanos, em que eles falam, eles adoram as imagens, a escultura, e nós vemos os textos bíblicos que falam assim, mas está aqui! E aí Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, confie em mim, antes que o teu pensamento chegue à boca, eu já sei. Esteja feliz em ter o alimento e o vestuário, nunca vi um justo medicar o pão, ou seja, não vai faltar para você, mesmo assim a gente não acredita. Podemos dizer, por exemplo, que seu propósito é redimir o mundo, ou o propósito de Deus é salvar todo mundo, salvar pecadores, restaurar a criação. Você pode ter ideias como essa, e muitas pessoas têm, que o propósito de Deus é isso. Ele criou um mundo que era bom, houve um monte de bagunça aí, e agora ele quer. O propósito maior de Deus é isso. Pronto, ele acabou. Me aposentei. Sabe o cara que se aposenta? Me aposentei. Agora eu vou colocar as pernas para cima, já trabalhei o que tinha que ter. E Jesus Cristo fala, meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. Ou melhor, eu trabalho e meu pai continua trabalhando. Ou seja, é algo sem fim. As intenções salvíficas de Deus, porém, não são penúltimas, nem últimas. A salvação sua não é o propósito de existência de Deus. E aí eu estava ministrando, não foi só uma ou duas pessoas, em que a pessoa olhou para mim e falou assim, parece que Deus ele é meio carente, né? Parece que Deus, se ele não tiver a adoração do ser humano, parece que ele não fica feliz, ele não sobrevive. Entenda que você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Deus ele não fez tudo o que fez por você, ele fez por ele. Tem um texto de Ezequiel, que eu não lembro o versículo, que ele fala assim, eu faço, não é por vocês, fala lá, profeta, eu não estou fazendo por vocês, eu estou fazendo por mim, porque eu disse que eu vou fazer um pacto com Abraão, Isaac e Jacó, eu disse que eu vou ter uma lâmpada sempre na casa de Israel, eu disse que sempre vai ter um descendente de Davi no trono, eu disse, eu vou fazer cumprir a minha palavra, eu vou fazer, porque eu disse. E se eu falei alguma coisa e eu não cumpri, eu não fico satisfeito comigo mesmo, isso não pode acontecer. Pastor, que essa
fala, Deus carente, é totalmente o inverso, porque lá, acho que, se não me engano, na carta de 1 João, fala muito isso. Deus é o amor, Ele é a fonte do amor infinito, e Ele que derrama sobre nós uma porção muito pequena de amor. Deus vai nos inspirando a buscá-lo, Ele vai derramando mais amor por Ele e pelo próximo. Então, Ele é uma fonte infinita, Ele que derrama sobre nós, não nós alguma questão sobre em relação a Ele. Pois é, Melissa, eu levo você para uma pancada de igreja para você falar isso, as pessoas vão achar que você está ficando louca. Porque se não houver uma igreja repleta de convertidos, Deus se entristece, Ele fica chateadinho, e aí você vê músicas, que aí tem um maluco lá que sumiu lá, o Thales, entendeu? Em que o cara ele acha que Deus ele sofre, chora, fica triste num canto, e é exatamente essa ideia de que Deus ele precisa de mim, Ele precisa da minha adoração, e isso vem da cultura grega. Já falei isso para vocês. Vejam aqueles filmes de Percy Jackson, aqueles filmes de cultura grega, você vai ver que por que as imagens, e a ideia deles, né? Por que aquelas imagens dos museus, por que são tão perfeitas? Você olha, por exemplo, a Vênus de Milo, olha a figura de algum deus grego, você vê aqueles homens talhados na pedra, assim, sem nenhuma imperfeição, nenhuma cicatriz, nada, barriga forte, tudo tá. Por quê? Porque o entendimento deles acabou a adoração humana e eles foram virando pedra. Então a ideia grega é essa. Então o pensamento humano é: Deus, Ele precisa da minha adoração, precisa de mim, então eu tenho que ser atraído. E aí eu estava nesse retiro, tem um ministério que nós, lá da faculdade, nós temos para o Brasil, né? Que é o Ministério da Restauração da Sexualidade das Pessoas. E aí um pastor, mais de um, foi para lá e passou lá. E aí o povo, todos os dias, eles passam de 1 a 2 horas na igreja, orando. É lógico que é diferente da nossa condição, tá? É um local mais localizado, mas dia de culto. O culto começa 9 horas, 9h30. Eu chego 9 horas. Chegar na hora do culto é uma desrespeito. E aí, tudo bom? Vou comer aquela pizza? Não. Gente, não é uma reunião social. É uma adoração a Deus. E aquelas pessoas, elas ficam meia hora em silêncio absoluto. Eles entram na igreja e ficam em silêncio, buscando a face de Deus. E quando ele fala assim, quando eu entrei no salão de culto, achando que eu tinha chegado cedo, a igreja estava lotada, em silêncio. Ninguém falava nada, ninguém bebia água, ninguém estralava o dedo, ninguém contussia, nada, porque é reverência ao Senhor. Reverência ao Senhor. E nas reuniões de oração, as pessoas chegavam 1 hora antes. Silêncio. Uma coisa que, por exemplo, quando o Nicolas começou a vir aqui, ele vinha, chegava e ajoelhava, já não faz mais. Onde está? Por que a gente perde a reverência em relação às coisas de Deus? E aí o pastor ele falou assim que aí depois tem o louvor, tem a palavra, mas o clima é outro. As pessoas elas não estão distraídas com papelzinho, não estão distraídas com outra coisa, elas estão querendo ouvir o que Deus está falando. Eu não estou preocupado com o meu celular, eu não estou preocupado com nada, eu estou preocupado em Deus. E não é desrespeito a mim, é desrespeito com o Senhor. Isso denota uma falta de convivência, uma falta de devocional, uma falta de tempo na presença de Deus. Então você entra na igreja, bate-papo, brincadeira, dá risada, fica lá fora, dá risada. E não quer ficar. Eu estava falando com um pastor amigo meu, ele falou assim, eu já tenho definido algumas coisas e eu estou conversando com a igreja e a partir de dia tal, se o cara chegar depois da palavra, não entra. Ele é proibido, vai embora. Reverência, nós temos que desenvolver essa reverência por Deus. Você não está aqui para ser satisfeito da sua vontade, do seu poder. Você está aqui para adorar o Senhor. Você não vem aqui para buscar nada, porque Ele já te deu tudo.
Você vem aqui para agradecer a Deus e pedir perdão ao Senhor. Eu fiquei tão feliz que o pastor começou a falar de oração e ele começou a falar da estrutura da oração, que é exatamente o que a gente fala. Eu falei assim, olha, a primeira coisa é reconhecer quem Deus é. Se arrepende, agradece a Deus. Como que nós podemos viver numa vida sem saber quem Deus é ou por ter gratidão por tudo que Ele faz? As intenções salvíficas de Deus, porém, são penúltimas e não últimas. Não é o fim principal dele, de salvar. Redenção, salvação, restauração não são o objetivo primário de Deus. Você não é, eu não sou o propósito principal da existência de Deus. Se Deus não se dedicasse infinitamente à preservação, à manifestação e ao deleite da sua própria glória, nós não poderíamos ter esperança de encontrar felicidade nele. Se ele não fosse pleno, como a Melissa disse, cheio de amor, se ele não fosse uma pessoa que estivesse pronta a derramar o amor dele sobre os nossos corações, porque ele está chateadinho, angustiadinho, bravinho, o que seria de nós? Mas se ele realmente usa todo o seu poder soberano e sabedoria infinita para maximizar o prazer na sua própria glória, então temos um fundamento sobre o qual podemos nos firmar e nos alegrar. E não é um conceito comum que eu estou trazendo para você. É algo que para mim falar é difícil, porque sempre nós pensamos em nós como o mais importante para Deus. Tem malucos que dizem que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Mas antes de amarmos o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Como é que eu vou amar você se eu não me amo? Então eu coloco o meu amor em primeiro lugar, a mim. E aí você vai ficar correndo atrás do rabo o resto da sua vida, porque você nunca vai estar satisfeito em receber a porção de amor que você tem que receber. Você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Se Deus fosse assim, nós estaríamos perdidos. Sei que isso à primeira vista pode nos deixar incomodados, assim eu vou dividir o assunto e analisar uma parte por vez, para voltar depois e reunir tudo no fim desse estudo. E a primeira parte que nós vamos falar a soberania de Deus é a base da felicidade dele e nossa. Ele é feliz porque ele é soberano. E tudo que ele faz para o agradar. Deus tem o direito, o poder e a sabedoria para fazer tudo o que o faça feliz. Como é estranho a gente ouvir isso. Nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado, João 42:2. Por isso, ele nunca tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de necessidade. Ele não sente fome, frio, sede. E a própria vinda de Jesus Cristo na Terra foi exatamente para que a gente pudesse olhar para Cristo e falar assim: assim é fácil, Deus nunca sentiu frio, Ele nunca foi tentado, Ele nunca sentiu sede, nunca sentiu fome. Então é muito fácil para Ele falar. E Ele está explícito. Ele foi tentado em tudo. Pastor, mas não tinha WhatsApp naquela época, né? Não tinha outras formas de tentação que eram similares. Pastor, não tinha internet para eu poder ter problema com pornografia, mas tinha sexualidade deturpada naquele local. E hoje nós vivemos um contexto em que é extremamente complicado, especificamente e explicitamente para Luísa, Gabriel, Rafael e Pedro, em que a mídia está falando assim: você nasceu menina, mas você nasceu no corpo errado. Quando você fala isso, você acredita nisso, você tira a soberania de Deus do jogo. Mas você pode ser quem você quiser. E aí o cara, estava vendo um vídeo em que o cara ele acha que ele é um dragão. E isso é sério, gente. Porque se eu me acho um dragão e a sociedade entende que eu sou um dragão, e eu pego e mato de ele, como é que na legislação vai julgar o dragão se eu não sou ser humano? Aí mostra o cara, tem 50 anos, e ele diz que ele não é um homem, ele é uma mulher. E ele não tem 50 anos, ele tem um corpo de ele tem uma idade de 2 anos. E aí esse cara de 50 anos, ele violenta uma criança
Como é que eu vou julgar ele? Você entende a bagunça que está por trás disso aí tudo? Calma. Tá? Então você entende como é que está a bagunça por isso tudo? E aí quando eu vejo a vida da minha filha, Gabriel e Rafael em especial, eu vejo eles sendo bombardeados porque eles devem fazer o que eles podem fazer, o que eles querem fazer. E todo o respaldo da sociedade falando, sim, você pode fazer. Porque você é dono de você mesmo. Toda forma de amor é válida. Toda forma de amor. Esses títulos de novelas e coisas que aparecem. Oi? Isso é um pensamento de homossexualidade? Não lembro o que é essa definição que é transexualidade. Então é que você se atrai por tudo e por todos. Pode ser. São vários conceitos. Qualquer coisa que você tire do centro do Senhor, está errado. O que é pecado? É você quebrar uma coisa que foi determinada para ser feita daquela maneira. Qualquer coisa fora disso é errado. É quando eu dou aula lá do transtorno da sexualidade, eu já parto do princípio. Sexo bíblico entre casados. Qualquer outro já está fora. Qualquer sexo. E aí a gente tem a definição de sexo. Qualquer sexo fora é pecado. E aí você vem trazendo um limite para o sexo dentro do casamento. Entre quatro paredes, tudo pode? Não. Tem princípios. E aí o ser humano, a imaginação dele é sem fim. E ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Então a gente vive numa sociedade, num tempo em que os nossos jovens, as nossas crianças, elas são violentadas todos os dias por informações que não são bíblicas. E aí a gente se encontra uma vez por semana. E as pessoas não leem as Escrituras. Por isso que eu bato nessa tecla. Pais, leiam as Escrituras com seus filhos. Leiam, 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 leiam. Se dá para meditar, medite, se não dá para, mas tem que ler, porque tem que ficar na cabeça da pessoa algum padrão, algum parâmetro. Então a minha filha está com 16 anos, eu já falo com a minha esposa, eu falo assim, olha, vai chegar um dia que a minha filha, ela vai sair de casa, porque eu não tenho como detê-la após os 18. Tem princípios bíblicos, mas se ela não quiser cumprir, eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar? Eu vou bater? A época da vara, ela vai até um nível, depois não tem vara mais. Se você plantou, a época de plantar, quantos anos você tem, Pedro? A época de plantar no Pedro é até 12 anos. Depois dos 12 ele começa a desenvolver, nada a ver com a adolescência, ele começa a desenvolver já a maturidade para ele começar a ser um homem e se preparar para casar, sair de casa ou ter a vida dele. Então a época da vara, da Luísa já era. O que nós tínhamos para falar para ela, a gente já falou. O que ela vai decidir no futuro? É o que está na mente dela. E ela vai colher os louros da vitória ou do ônus. Fale, Bia, você vai falar alguma coisa. Melissa. Pastor, só me permite ler, na questão que você falou que Jesus, da questão de se compadecer, teve esse questionamento se Jesus sentiu as nossas dores. Aí Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Vamos para o nosso intervalo. Nós vamos retornar daqui a 15 minutos, se Deus assim permitir. Agradeço pela sua paciência, que Deus, através do Espírito Santo, possa te convencer e trazer esses conceitos gravados na tábua do teu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.